Quais os assuntos que mais caem na prova da OAB na primeira fase em processo penal? Eu vou linkar aqui com vocês os 5 temas mais recorrentes na prova da OAB de processo penal. Olá pessoal, uma grande satisfação ter você aqui no nosso canal. Aqui você é sempre muito bem-vindo. Aqui tratamos de direito penal, processo penal, legislação penal especial, prática, direitos humanos. Aqui os seus comentários são sempre bem-vindos e nós respondemos. Se você tiver dúvidas sobre qualquer uma das matérias dos mais de 300 vídeos que nós temos aqui no canal, você pode deixar a sua dúvida, um comentário em qualquer um dos vídeos que vai chegar até mim e nós vamos responder até você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também acione o sinetinho, a sinetinha, né, o sininho, para receber novas notificações, porque constantemente temos aulas ao vivo, novos vídeos aqui, e assim você será informado. Também compartilhe o vídeo com seus amigos, né, aqueles que estudaram junto com você, aqueles que estão se preparando para a OAB e concurso, aqueles que estão na vida prática da advocacia, porque os temas que a gente traz aqui são bastante úteis para toda essa preparação. Muito bem, nós fizemos uma live, né, especial acerca das questões mais recorrentes em processo penal na prova da OAB, mas a live teve alguns problemas técnicos, né, com relação à internet, alguns travamentos, e por isso eu prometi, estou aqui cumprindo, né, para os nossos queridos amigos, né, de falar para vocês e trazer aqui elementos para a prova da OAB na primeira fase. Depois de muito tempo, e este nosso vídeo está às vésperas de uma prova da OAB, aqui em 2021, né? Se você estiver assistindo esse vídeo posteriormente, saiba que nós estamos gravando e produzindo esse vídeo às vésperas de uma prova da OAB da primeira fase em 2021, em junho de 2021. Mas é claro, tá, pessoal, que o vídeo não envelhece aqui não, né? Certamente nós analisamos aí as questões que mais caem na OAB e por estatística, tá? É uma análise profunda de todos os exames unificados e chegamos a essas conclusões que vão perdurar por muito tempo. Então, se você for fazer a prova que está se avizinhando, ou se você for fazer outras provas e está assistindo no futuro este nosso vídeo, o que somente a internet possibilita, né? Vai te ajudar também. Não desistam do vídeo, não, né? Então, quais são os 5 temas que mais caem na prova? Já vou falar dos 5 aqui para vocês, para que vocês já fiquem atentos, mas depois eu vou explicar cada um deles alguns detalhes importantes, né? Então, os 5 temas, pela ordem, pelos que mais caem na prova, em primeiro lugar estão recursos. Sim, recursos é o tema que mais cai na primeira fase, disparado, tá, pessoal? Estatisticamente é o tema que mais cai. Depois, em segundo lugar, vem os procedimentos. Procedimentos também é um assunto que cai com muita frequência, principalmente o procedimento do júri, que nós vamos dar alguns detalhes aqui para vocês importantes. Em terceiro lugar, nós temos competência. Os assuntos de competência caem muito, e aqui tem muita súmula tratando do assunto, né? Então também fiquem atentos a isso. Quarto tema, provas. As provas no processo penal são sempre muito requeridas, também cai com muita frequência. E o quinto tema, pela ordem aí de grandeza, é inquérito policial, um dos temas que mais caem. Ah, professor, mas só esses temas que caem? Não, pode cair a rigor qualquer questão de penal e qualquer questão de processo penal. Mas eu estou falando em termos estatísticos, né? E é claro, para uma preparação curta, para uma preparação que você não tem muito tempo, você vai ter que focar exatamente nos pontos principais, porque há uma tendência de cair alguma coisa disso que eu estou falando aqui hoje. E com isso você pode garantir alguns pontos importantes e aí fundamentais para a sua aprovação. Tá certo? Então já guardem esses temas e fiquem atentos a eles. Vamos começar do quinto colocado. O quinto colocado é o inquérito policial.
e que, na minha opinião, embora estatisticamente seja o tema que mais cai, creio que neste exame em especial, aqui de junho de 2021, não deva cair. Pode ser que o futuro me desminta, mas eu entendo que as chances de cair é um pouco menor por conta do pacote anticrime. A propósito, o pacote anticrime cai na prova, claro, porque ele entrou em vigor em janeiro de 2020 e, portanto, já teve um tempo para amadurecimento e tem muita chance de cair na prova. Só que devemos entender que parte do pacote anticrime, algumas regras do pacote anticrime não estão ainda em vigor por conta de uma suspensão do Supremo Tribunal Federal acerca de alguns temas. Não que não valham, eles estão suspensos na sua aplicabilidade, por quê? Porque há algumas regras que influenciam demais na organização judiciária, na organização da justiça, na organização do Ministério Público, e como isso é uma regra nacional que serve para todo o Brasil, né, a chance de não ser implementado perfeitamente no Brasil é grande, então precisa de um tempo de maturação para ver como será feita essa organização. Assim sendo, não está em vigor o juiz de garantias, a obrigatoriedade da audiência de custódia, embora tenha ainda muita audiência de custódia, a obrigatoriedade ainda não está presente a segunda instância do Ministério Público em alguns casos, né? Então, pessoal, muitas questões aí relacionadas ao inquérito policial estão vinculadas à nova função do juiz de garantias, né? O juiz de garantias está previsto no artigo 3º do Código de Processo Penal, 3º A, B, C, D, e o inquérito a partir do artigo 4º. Todavia, muitas regras relacionadas à investigação, inquérito, quem vai tomar conta é o juiz de garantias, portanto, me parece que este tema é um tema que deve ser evitado por enquanto no exame da OAB na primeira fase. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, fica aí a dica, né? Você deve pensar qual a finalidade do inquérito, né? Quem é que pode entrar com o inquérito, artigo 4º, artigo 5º, você deve pensar no artigo 6º as diligências que podem ser feitas, e lembrando também um detalhe importante que pode cair, porque não mudou nada, que o inquérito ele é sigiloso para todos, menos para o investigado e o seu advogado, que tem condições e direito de ver o inquérito, tirar cópia, inclusive tem uma súmula vinculante, e se ela é vinculante é do STF, que é a súmula 14, que fala que esse é um direito do investigado. Tudo aquilo que está formalizado no inquérito. Agora, o que não tiver formalizado, o que não consta ainda no inquérito, não terá acesso. Tudo bem? Certo? Quarto tema que mais cai, provas no processo penal. Bom, aqui nós devemos lembrar que as provas no processo penal estão a partir do artigo 155 e, olha, já dou uma ênfase aqui muito grande ao artigo 155, 156 e 157, que falam sobre a parte geral das provas no processo penal, assuntos genéricos, princípios que podem cair ali, e também a prova ilícita, principalmente a prova ilícita e ilícita por derivação do artigo 157 do CPP, tem chance de cair, cai com muita frequência isso, tudo bem? As provas em espécie também caem, só que caem um pouco menos. E aqui eu chamo a atenção de vocês a cadeia de custódia da prova pericial, uma mudança trazida pelo pacote anticrime no artigo 158, 158A, B, C, D, I, etc., e que aí está em pleno vigor, tá, pessoal? Né? Então, hoje, quando é feita uma prova pericial, essa prova pericial deve ser feita com todas as cautelas possíveis, seguindo uma ordem pré-determinada e unânime para o Brasil inteiro, chamado cadeia de custódia, que tem chance de cair. Né? Tem as provas em espécie, a prova a prova pericial, conforme eu já estou falando, algumas regras importantes, o interrogatório como meio de prova também muito importante, prova testemunhal, prova documental, e fora do Código de Processo,
tem a tal da interceptação telefônica, tá? Tomem muito cuidado, sempre alguma coisinha sobre interceptação telefônica, a OAB está falando nas provas. Lembre-se que a interceptação telefônica, inclusive alterada pelo pacote anticrime que está em vigor, é a Lei 9296 de 96 e que vale a pena você dar uma lidinha ali, são poucos artigos mais importantes, tem chance de cair para vocês também. Certo? Muito bem. Terceiro colocado, competência. Competência é um assunto que cai demais. Demais, né? E aqui, a primeira grande dica que eu gostaria de trazer para vocês é a questão das súmulas, tá, pessoal? Tem muita súmula do STJ e do STF, mas principalmente do STJ, tratando de competência. E por que principalmente do STJ? Porque cabe ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, resolver o conflito de competência que existe entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Então, ali acaba surgindo vários assuntos relacionados à competência que já foram objetos de prova da OAB. Sugiro a vocês fazer um levantamento dessas súmulas, porque a chance de cair é bastante grande, né? Bom, baldada essa ideia aí que eu estou passando para vocês, nós temos também aquela questão, a questão da competência no Código de Processo Penal, claro, e na Constituição Federal. Lembrando que a competência ela pode se dar de várias maneiras, ela pode se formar de vários pontos, como é a competência em razão do lugar, em razão da matéria, prerrogativa da função, conexão e continência, distribuição, são várias maneiras ali de competência, e talvez aquela que tem uma maior incidência seja a competência em razão do lugar. Lembre-se sempre que o lugar competente, né, o lugar que irá julgar, o juiz natural para julgar uma causa criminal, é o juiz do local da consumação, onde o crime se consumou. Mas através do bom senso, principalmente, tome cuidado que tem exceções, essa regra não é única. Há casos em que não será julgado no local da consumação, tá bom? Aí depende do teste. Tome cuidado com isso para você analisar. Outro ponto que é recorrente é a diferença da competência da Justiça Federal e Estadual. Lembrando que a competência da Justiça Estadual é residual, tá? Ou seja, primeiro nós vamos ver se o órgão competente é federal, se o assunto é federal. E tudo que não for federal será da Justiça dita estadual. Tudo que sobrar das questões federais vão para a Justiça Estadual, portanto residual. E para a gente saber se o caso seguirá na Justiça Federal ou não, nós precisamos do artigo 109 da Constituição Federal. O artigo 109 fala da competência da Justiça Federal no âmbito civil, no âmbito criminal. Do âmbito criminal é do inciso 4º para frente. Do inciso 4º para frente, nós temos lá a incidência da justiça federal criminal, né? A interesse da União, crimes cometidos a bordo de aeronaves, embarcações e outros tantos fatores, né? Chamo a atenção de vocês a questão do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque os crimes que afetam a União e as suas autarquias federais, como é o caso do INSS, ou as suas empresas públicas federais, como é o caso da Caixa Econômica Federal, vão para a Justiça Federal. Então, se for um assunto Caixa Econômica Federal, roubaram, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, Justiça Federal. Mas Banco do Brasil não, porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista e desta maneira, se o ladrão roubar o Banco do Brasil, não é julgado pela Justiça Federal. Isso cai sempre. Caixa Econômica, lembre do nome, federal, portanto, Justiça Federal. Banco do Brasil, estadual. Também lembre-se que contravenção penal nunca é da Justiça Federal, mesmo que prejudique bens da União, mesmo que seja a bordo de aeronave, embarcações, contravenção
nunca é federal, tá bom? Bom, tem outras tantas regras de competência, sugiro para vocês a súmula, sugiro o artigo 109 da Constituição e outras tantas regras que podem ser importantes aí de competência, tá bom? O segundo colocado de todos os assuntos que mais caem na prova, procedimentos. Procedimentos. O que é um procedimento? É a sequência dos atos que um processo terá. Os procedimentos são tratados no Código de Processo a partir do artigo 394 do CPP, que diz lá que o procedimento pode ser comum ou especial. E os procedimentos comuns podem ser ordinário, sumário e sumaríssimo, e os procedimentos especiais, alguns deles estão no Código de Processo e outros estão em leis esparsas, ok? Bom, os procedimentos especiais que estão no Código de Processo Penal são 4. O procedimento do júri, o de funcionário público, de crime funcional, crimes contra a honra e crimes contra a propriedade imaterial. O que cai na prova mesmo, todos podem cair, mas o que cai mesmo é júri. Júri, você tem que ficar atento. Júri é importantíssimo, pessoal. É um dos temas mais recorrentes na prova, não é? O júri tem um procedimento bifásico ou escalonado para os crimes dolosos contra a vida e aqueles que são conexos a um crime doloso contra a vida, né? E por que o júri é bifásico ou escalonado? Porque ele tem 2 fases. A primeira fase é o juízo de acusação, que é muito parecido com o ordinário, salvo a decisão, que nós vamos ver que é diferente. E tem a segunda fase, que é o juízo da causa. Aí sim, tornando o procedimento diferente de tudo que existe, porque é na segunda fase que tem o plenário e todas aquelas formalidades com jurados e tudo mais que ocorrem no tribunal do júri, né? Essa é a segunda fase. Bom, na primeira fase, como eu disse, é muito parecido com o ordinário, mas tem um detalhe que é, assim, muito diferente e, por acaso, é o que mais cai na prova, que são as decisões que encerram a primeira fase do júri. Então você precisa saber na ponta da língua as 4 decisões que encerram a primeira fase do júri, que são elas: a pronúncia do artigo 413, a impronúncia do artigo 414, a absolvição sumária do artigo 415 e a desclassificação do artigo 419. Por favor, antes da prova, dá uma lidinha nesses artigos: 413, 414, 415 e 419. Perfeito? Muito bem. A decisão de pronúncia do 413 é aquele que faz ter segunda fase, né? Aí nos remete ao tribunal de júri, manda a plenário o negócio. E o juiz pronunciará, que é a regra, até pela competência constitucional que envolve isso. Nós temos ali a pronúncia quando tivermos materialidade, certeza de que ocorreu uma infração e pelo menos indícios, ou ao menos indícios de autoria. Materialidade e pelo menos indícios de autoria. Tá certo? Não precisa de prova concreta de autoria, mas pelo menos indícios. Já a impronúncia é o contrário da pronúncia. Se para a pronúncia nós precisamos de materialidade e ao menos indícios, se faltar materialidade ou se não tivermos nem mesmo indícios, impronúncia. A falta de provas aqui significa impronúncia, que arquiva o processo, mas que pode ser rearquivado com novas provas. Tudo bem? A terceira decisão é a absolvição sumária. Aí o processo realmente se encerra desde que nós tivermos uma prova concreta, e aqui vale destacar: a absolvição sumária é só para a prova concreta, absoluta, de que ocorreu uma excludente de ilicitude, por exemplo, uma legítima defesa, uma excludente de culpabilidade, por exemplo, uma doença mental, e até mesmo a doença mental é possível se for tese única, mas se tiver mais de uma tese junto com a doença mental, aí não pode ter doença mental, o juiz não pode absolver sumariamente pela doença mental. Mas, se for tese única, pode, e outras excludentes de culpabilidade também. O juiz absolverá sumariamente quando o fato for atípico, e o juiz absolverá sumariamente quando ficar provado, tem que estar provado que não ocorreu o fato ou que o réu não concorreu para o crime. Tá certo? Isso é absolvição
sumária. E a desclassificação se dá, do artigo 419, quando o juiz chegar à conclusão que aquele crime não é um crime doloso contra a vida. De início se achava um crime doloso contra a vida, mas após a instrução se descobriu que aquele crime não é doloso contra a vida e, portanto, não deve ser julgado pelo júri, tem que sair dali, vai para a vara criminal, em que o réu terá uma nova oportunidade de defesa. Vale destacar que das decisões de pronúncia e de desclassificação cabe res, recurso em sentido estrito. Já da decisão de impronúncia e absolvição sumária, impronúncia e absolvição sumária cabe apelação. Né? Também assuntos importantes que caem na prova. Muito bem, os procedimentos especiais, como eu disse, alguns estão no código, destacamos aí o júri, mas outros estão fora, estão em leis esparsas. Muito cuidado, porque às vezes você tem uma lei especial, mas não tem procedimento. Tem muitas leis que só falam do aspecto criminal e não falam do aspecto processual, tá bom? A lei de drogas é um caso à parte, porque tem a esfera criminal e também tem a esfera processual penal lá na lei de drogas, portanto tem um procedimento, tá certo? Agora o procedimento comum, ele pode ser ordinário, sumário e sumaríssimo, né? O procedimento ordinário é base para todos os demais, e a propósito, se houver alguma lacuna nos outros procedimentos, essa lacuna é suprida pelo ordinário, é o ordinário que resolve, tá certo? E o esqueleto, o eixo central do ordinário, acaba se aplicando para qualquer procedimento. A propósito, qual é a sequência do ordinário? O oferecimento de denúncia ou queixa, momento em que se arrola até 8 testemunhas, depois o recebimento da denúncia ou queixa, citação e resposta. O réu é citado para apresentar uma resposta à acusação no prazo de 10 dias, podendo, nessa resposta que é completa, pode ser falada em todos os níveis, apresentar também o rol de testemunhas de defesa, de até 8 testemunhas. Depois o juiz decide se absolve sumariamente ou não o réu, nos termos do artigo 397 do CPP, e se o juiz não absolver sumariamente, ele marcará a audiência de instrução, debates e julgamento, e acabou. Na audiência de instrução, debates e julgamento, primeiro a ser ouvido é o ofendido, a vítima, se tiver vítima, depois vem testemunhas de acusação e testemunhas de defesa, nessa ordem. Aí o juiz consulta as partes se tem alguma diligência e depois interroga o réu. Depois do interrogatório, que fecha a instrução, começam os debates que são orais, em regra, 20 minutos para a acusação, que pode ser acrescido mais 10 minutos, e depois 20 minutos, que também podem ser agregados mais 10 minutos para a defesa. Há alguns casos em que o juiz determina que, ao invés das alegações serem orais, elas possam ser por escrito, por memoriais, e aí marcará 5 dias para que o MP apresente memoriais, e depois a defesa terá outros 5 dias também para apresentar memoriais. E na sequência vem a sentença. Esse é o ordinário, que serve para todos os outros procedimentos. Né? Vale destacar que a lei diz, e não é cumprido isso na prática, mas a lei diz, e na teoria é importante, que o procedimento como ordinário deve durar no máximo 60 dias. Nunca vi, mas está na lei. Perfeito? Muito bem. Já o procedimento dito sumário é igualzinho ao ordinário, igualzinho, a sequência idêntica. Só tem 2 diferenças. Ao invés de 8 testemunhas, são só 5. E ao invés de durar até 60 dias, deve durar até 30 dias. Mas em termos de ordem, de sequência, é rigorosamente a mesma que eu acabei de mencionar. Perfeito? Já o procedimento sumaríssimo, esse sim é bem diferente, é o procedimento para as infrações de menor potencial ofensivo, que estão lá na Lei 9.099, de 95, né, que são as infrações que têm uma pena máxima de até 2 anos, salvo as questões de violência doméstica familiar contra a mulher, as questões da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não admite a aplicação da Lei 9.099, então mesmo que a pena fique acomodada em até 2 anos, não seguirá no GCRIM, aí tem que ver qual o procedimento a ser seguido.
tudo bem? Né? Mas, de resto, as infrações que tenham pena máxima de até 2 anos seguem o GCRIM, seguem o procedimento sumaríssimo, e a grande característica, a importante característica que você consegue visualizar lá na prova, é que o procedimento sumaríssimo ele tem uma fase preliminar, inclusive uma audiência preliminar. Antes mesmo do processo, tem uma audiência para a tentativa de uma conciliação, que pode ser uma composição civil, uma transação penal. Esses termos, composição civil, transação penal, são assuntos exclusivos do procedimento sumaríssimo, lá dos casos do GCRIM. A propósito, na Lei 9.099, há a previsão da suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099. Todavia, a suspensão condicional do processo, que é um benefício, tá, pessoal, não se aplica só aos casos de menor potencial ofensivo. Diz a lei que a suspensão condicional do processo é para qualquer crime da Lei 9.099 ou outra lei que tenha pena mínima de até 1 ano. Mínima de até 1 ano. Então, a gente não olha a pena máxima, olha a pena mínima. Um furto, que tem pena de 1 a 4, não é GCRIM, mas cabe suspensão. O estelionato, que tem pena de 1 a 5, que não é GCRIM, cabe suspensão, porque a pena mínima é até 1 ano. Compreendido? Legal? Muito bem. Então, essas foram as principais dicas aí deste segundo tema que mais cai na prova. E para fechar, o tema que mais cai, que está à frente dos demais, é recursos. Recursos cai com muita frequência, tá? Recursos, eles estão acomodados no Código de Processo, a partir do artigo 574, em que fala da parte geral dos recursos, assuntos genéricos e importantes, em que eu sugiro que você dê uma lidinha, mas os recursos em espécie estão a partir do artigo 581. Né? O primeiro dos recursos previstos no Código de Processo é o recurso em sentido estrito, rese, que cabe para decisões, despachos ou sentenças, né? Portanto, só na primeira instância, não cabe rese em segunda instância, só na primeira. E também não é para qualquer decisão, despacho ou sentença, e sim aquelas decisões, despachos ou sentenças que estiverem no rol taxativo do artigo 581. Esse rol é muito grande, tem 25 incisos e eu sugiro que você não leia e sequer tente decorar o artigo 581, né? Mas eu quero que vocês guardem que há algumas decisões que são muito corriqueiras, importantes na vida prática, importantes na prova. E essas você precisa lembrar. Decisão que rejeita a denúncia ou queixa. A propósito, se o juiz receber a denúncia ou queixa, não cabe recurso, mas se o juiz rejeitar a denúncia ou queixa, cabe o rese. Ok? Só que tem um detalhe. O rese não cabe lá no GCRIM. No GCRIM não cabe rese. Assim sendo, se o juiz rejeitar a denúncia ou queixa lá no GCRIM, é a apelação, hein? Esse é um tema que cai com muita frequência. Bom, que mais que cabe em termos de rese? Decisão de pronúncia e desclassificação lá do júri. Lembra que eu falei agora há pouco? Muito importante. Também cabe rese da causa que extingue ou não a punibilidade, né? Da decisão que extingue ou não a punibilidade. Também cabe rese acerca das questões relativas à prisão e liberdade, fiança, revogação de prisão e outros assuntos, tudo cabe rese, dentre outros tantos assuntos, né? Vale destacar que o prazo para a interposição do rese é de 5 dias, prazo que você precisa aguardar, mas no caso da vítima não habilitada, a vítima que não se habilitou no processo como assistente de acusação, ela tem a possibilidade de entrar com o rese em alguns casos no prazo de 15 dias após o prazo do Ministério Público, tá? E da decisão que inclui ou exclui jurados da lista geral lá do Tribunal do Júri, é 20 dias para recorrer da inclusão ou exclusão de jurados no Tribunal do Júri. 20 dias. O segundo recurso, e talvez o mais importante de todos, é a apelação, que está no artigo 593 e seguintes do CPP. Cabe a apelação das sentenças condenatórias e absolutórias, sejam da vara criminal, seja do júri, segunda fase, plenário, absolveu ou condenou.
Cabe apelação. Também cabe apelação quando a decisão for definitiva ou com força definitiva, mas que o RESE não previu. Então, se o RESE não previu, deveria prever, mas não previu, porque o RO é taxativo, né? Então não tem tudo lá, aí entra a apelação no lugar. E, por fim, também cabe apelação das decisões de impronúncia e absolvição sumária lá no júri, que nós mencionamos para vocês agora há pouco. Tudo isso é apelação, tá? O prazo para apelação é de 5 dias, mas será de 15 dias para a vítima não habilitada, mesmo que eu falei do RESE, e será de 10 dias no GCRIM. A apelação no GCRIM tem um prazo de 10 dias. Aí entram os embargos de declaração. Embargos de declaração é um recurso que pode ser dado contra a sentença ou contra acórdão, né? Que é omisso, contraditório, ambíguo, fala uma coisa e depois fala outra, e então esse daí é o que nós temos em termos de embargos de declaração. Precisamos que o juiz declare, né? Dê clareza, algo que não está suficientemente claro. O prazo, em regra, para embargos de declaração é de 2 dias, mas se os embargos de declaração for no GCRIM, 5 dias. 2 dias em regra, 5 dias no GCRIM. Não se esqueçam disso. E o embargo de declaração interrompe o prazo para outro recurso. Interrompe o prazo para outro recurso, ou seja, dá um prazo total para outro recurso. 2 recursos que são exclusivos da defesa. Aliás, uma pergunta boa. Quais são os recursos exclusivos da defesa? Só tem 2. Embargos infringentes e embargos de nulidade, que são muito parecidos, né? E são exclusivos da defesa. Cabe embargos infringentes ou de nulidade do acórdão, portanto, só na segunda instância, acórdão não unânime desfavorável ao réu. Ou seja, o réu perdeu, mas teve um voto favorável e embasado nesse voto favorável que sim entra com embargos infringentes ou de nulidade. Infringente, se o voto vencido, esse voto favorável, falar de mérito, e embargos de nulidade, se esse voto vencido falar do processo. Prazo para embargos infringentes ou de nulidade, 10 dias. 10 dias. Saindo do Código de Processo Penal, nós temos recursos importantes na Constituição Federal. Basicamente, 3 recursos da Constituição Federal têm a ver aqui com o processo penal e tem chance de cair para vocês, que é o ROC, o recurso especial e o recurso extraordinário. Tudo bem? O ROC é o recurso ordinário constitucional, também chamado de recurso em habeas corpus ou recurso em mandado de segurança. E esse ROC, ele cabe basicamente para o STF, de acordo com as regras do artigo 102 da Constituição, e para o STJ, de acordo com as regras do artigo 105 da Constituição. Em regra, o ROC cabe da decisão que nega habeas corpus ou mandado de segurança. Se for denegado o habeas corpus ou o mandado de segurança, teremos ali a necessidade de entrar com um ROC. O ROC, ele será para o STJ quando o HC for negado, né, nos tribunais regionais federais ou nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais ou nos tribunais de justiça, tá certo? Dos estados. E o ROC será para o STF quando o habeas corpus ou o mandado de segurança for negado nos tribunais superiores. Agora eu chamo a atenção de vocês, e que tem chances reais de cair, porque das decisões, né, sobre crimes políticos, das decisões sobre crimes políticos, que são crimes contra a segurança nacional, que voltaram a ser falado bastante nos últimos tempos, as decisões sobre crimes políticos cabe ROC ao STF. Então, veja, primeiro, o crime político é julgado pela Justiça Federal. Imagine que o juiz condenou alguém por crime político. Você vai lá e coloca apelação. Não é ROC para o STF. Fiquem atentos a isso, ok? Muito bem, prazo do ROC em regra 5 dias. Outros 2 recursos, esses bem conhecidos de vocês, recurso especial, recurso extraordinário. Recurso especial é para o STJ dos acórdãos dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais que violarem lei federal e também
dos acórdãos que forem um dissídio jurisprudencial, né? Um Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo contraria o que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já decidiu, e vice-versa, e outros estados do país também. Tudo bem? Então, é para isso que entra-se com o recurso especial lá para o STJ. E o STF, recurso extraordinário, a decisão que contrariar a Constituição Federal. O prazo para ambos os recursos é de 15 dias, para os dois precisa de pré-questionamento, e para o recurso extraordinário tem também que ter a repercussão geral. Perfeito. Saindo da Constituição, chegamos à LEP, a Lei de Execução Penal, e a LEP trata do agravo em execução. Então, é um recurso muito importante. Qualquer decisão do juiz da vara das execuções criminais deve ser atacado pelo agravo em execução ou recurso de agravo, lá do artigo 197 da LEP, e que tem o prazo de 5 dias. Embora a lei não diga, a súmula 700 do STF diz que o prazo é de 5 dias, que na verdade o agravo seguirá a mesma tramitação do recurso em sentido estrito. Tá certo? Bom, pessoal, procurei trazer aí as principais dicas dos 5 temas estatisticamente que mais caem na prova. Tá certo? Então é isso aí. Para quem for fazer a prova agora, muito boa sorte. Para quem for fazer em qualquer momento, estiver se preparando, estiver assistindo esse vídeo, muito boa sorte também. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.